Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais uma análise do Dieguinho. Esse vídeo agora aqui, vamos tentar estudar e entender o que vem acontecendo com o time do Ramon. Mais do que criticar, eu vou tentar dar algumas soluções e tentar entender o que está acontecendo com o time do Vasco e a gente ver o que a gente pode achar de solução. Porque criticar, eu também critico pra caramba, mas eu não só critico, né? Eu tento dar solução. Mas vamos lá, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões por lá também. Deixa seu like aí, se você está confiante que o Vascão vai reverter esses maus resultados no final de semana contra o Bragantino. E se você ainda está bolado com a derrota pro Botafogo, aperta o dislike aí. Bom, rapaziada, vamos analisar até aqui o que tem sido o trabalho do Ramon Menezes em competições nacionais. Eu vou tirar o Carioca de fora, aqueles amistosos ali, porque, né, Campeonato Carioca não conta, o pessoal voltando de pandemia, os times pequenos se desfazendo e os amistosos contra ninguém também esquece, né? Vamos falar do que vale, Brasileirão e Copa do Brasil. O Ramon Menezes até aqui tem 13 jogos como treinador do Vasco em competições nacionais, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Eu fiz questão de dividir isso, cortar no meio, porque ele teve uma fase muito boa e agora está pegando aquela fase de descida. Então eu quero justamente comparar esses dois momentos, mas se vocês querem o trabalho como um todo, vamos lá. Nesse período o Ramon teve 7 vitórias, teve 4 derrotas e teve 3 empates. É o desempenho dele. 7 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. É um desempenho considerável. Mais para cima do que para baixo. Mas vamos lá. Vamos falar de Campeonato Brasileiro primeiro. O Ramon, nos 5 primeiros jogos, o Vasco teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vasco ganhou o Sport por 2-0, o São Paulo por 2-1, o Ceará por 3-0 fora de casa, empatou com o Grêmio em 0-0 e perdeu para o Fluminense em 2-1. E se você lembrar desses 5 primeiros jogos, o Vasco não fez grandes partidas. Contra o Sport, o Vasco fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo o time administrou o resultado, se apertasse faria mais. O time do Sport, numa draga danada, começou perdendo para todo mundo, já trocou de treinador. Ganhamos do São Paulo. Nos 20 primeiros minutos tomamos um baile, tem que levantar a mão para o céu até agora por não ter tomado um gol, que poderia ter mudado o próprio resultado do jogo. O Vasco até aqui, todas as vezes que saiu atrás do placar, não conseguiu virar nenhum jogo. O Dani Alves ainda perde um gol sem goleiro, o Thales perde uma bola, o São Paulo puxa o contra-ataque, na hora que ele vai bater, o Thales já tem uma calçada nele ali, o juiz não achou pênalti, mandou seguir e deu tiro de meta. A gente vai, acaba achando aqueles golzinhos, né? Primeiro tempo acaba 0-0, no segundo tempo uma bola parada, um cruzamento, o Thales resvala, sobra pro Cano, pimba. São Paulo indo atacar a gente, o Benítez intercepta um passe, bola sobra no André, pega a zaga do São Paulo correndo para trás, torta. O André arrasta, dá no Cano e o Cano pimba faz o 2-0. Não foi uma grande partida do Vasco. Fomos cirúrgicos. O jogo contra o Ceará acabou o primeiro tempo 0-0. Péssimo primeiro tempo do Vasco. Vamos para o segundo tempo. O Ceará dentro. A primeira finalização do Vasco no gol, 1-0. Gol do Cano. O zagueiro do Ceará faz uma merda. Vai tentar sair jogando. O Benítez rouba uma bola dele. Foi bem cabaço mesmo. Foi gol de pelada. O Benítez rouba a bola dele, dá no André, o André puxa com a direita, empurra com a esquerda, o Cano passando, 1-0. Aí, um pouco depois, o Ceará continua dentro, eles vêm cara a cara, o André perde uma bola na entrada da área, os caras vêm num 3-1, 3-2, o Rafael sobe sozinho com a chance de empatar o jogo, tira do Fernando Miguel, a bola bate na trave. O mesmo lance, a gente puxa o contra-ataque e aí faz 2-0. O Benítez dá uma caneta, mete uma bola no Thales,
o Thales vai cruzar, né? A bola resvala no pé do jogador do Ceará, vem quicando e o Felipe Bastos, inspirado naquele momento, dá-lhe um tijolo, pau! E aí, enfim, acabou 3-0 o jogo. Não fizemos um bom jogo, fomos eficientes. O Vasco chutou 5 bolas naquele jogo e marcou 3 gols. É surreal, cara. Você não vai ver isso, um aproveitamento em percentual desse em lugar nenhum no mundo. É óbvio, eu vou chegar mais à frente, que isso não se mantém por muito tempo. Mas enfim, vamos lá. Jogamos com o Grêmio e mais uma vez, jogo fraco, não jogamos bem. Primeiro tempo foi do Grêmio, o Grêmio foi melhor e o Vasco tem por característica jogar mal todos os primeiros tempos. A gente melhora no segundo tempo, porque é mais um motivo de ver que o Ramon escala errado e aí no segundo tempo ele mexe, o time melhora. O Fernando Miguel fez 2 ótimas defesas. A gente poderia ter saído perdido no primeiro. Teve uma até que ele defendeu e a bola ainda pegou na trave. E no segundo tempo, nós tivemos a chance clara de fazer o gol e não fizemos. O goleiro do Santos pegou uma ótima defesa. Teve um chute do Vinícius, cara, que ele vem driblando, traz para dentro, bate com a esquerda no cantinho. O Paulo Vitor faz um milagre. E se eu não me engano, a gente botou uma bola na trave. Mas teve 2 chances claras para os 2 lados. Qualquer um poderia ter vencido o jogo. Mas só foi isso. O Vasco teve 2 chances no jogo inteiro. E diferente dos jogos anteriores, que a gente quase não ia no gol do adversário e quando ia fazer o gol não veio, né? O Cano passou em branco, a bola não entrou. Contra o Fluminense, outra partida muito ruim do Vasco. Aquele meio-campo frouxo com Carlinho, Felipe Bastos, parede aberta. Uma tragédia o time do Vasco marcando. E diferente dos outros jogos, esse jogo o Vasco tentou propor. O Fluminense fez o que o Vasco fazia, veio nos contra-ataques e acabou fazendo os gols. A gente acabou se ferrando aí, provando do nosso próprio veneno. Tomamos um gol de contra-ataque puxado por Ganso e Fred. É uma vergonha tomar um gol do contra-ataque puxado por esses camaradas. O Fernando Miguel falha no segundo gol do Fluminense, né? E no finalzinho o Thales acha um golzinho ali, mas enfim, derrota merecida, péssimo jogo. Esses 5 primeiros jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Coincidentemente, foram 3 derrotas no começo e os 2 resultados ruins, né, o empate e a derrota, veio nos 2 últimos jogos. Já começou a não funcionar, já começou a ficar esquisito, mas pela gordura dos 3 primeiros jogos, saldo positivo, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fechamos essa primeira série com 8 gols feitos, 2 gols só sofridos e um saldo positivo de 6. Até aqui o Vasco era o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Até a 5ª rodada. E a gente era líder do campeonato. Contra o Grêmio. Perdemos a liderança no jogo do Fluminense e ficamos na 2ª colocação. E agora olha o outro recorte. Começou uma série de Covid, né? Perdemos aí o Castanho lesionado, ou poupado, né? Até hoje está essa dúvida. Tivemos uma enxurrada de Covid. O primeiro jogo dessa série aqui, esse jogo aqui com o Fluminense, estava sem André e Bruno Gomes. Quando o Santos foi aquele time todo esfacelado, né? Mas enfim, foi 2-2 o jogo. O time que em 5 jogos só tinha tomado 2 gols, já de cara nesse jogo com a zaga com Miranda e Marcelo Alves, tomou 2 gols. No jogo seguinte, a gente pegou o Atlético Paranaense, tomamos um bombardeio, o Vasco não jogou rigorosamente nada, placar não foi merecido, o Vasco mereceu uma sorte melhor contra o Santos, fez um bom jogo, o Ribamar perde aquele gol bizarro, né, no contra-ataque no último lance, se enrola com a bola, o Carlinho ainda quase faz o gol de fora da área, e contra o Atlético Paranaense foi aquela arrancada do Benítez, tabelou com o Pikachu, deu pro Cano fazer, meu irmão, botamos a bunda no gol lá e tomamos um bombardeio, o Fernando Miguel pegando bem, os caras perdendo o gol, numa fase ruim do caramba, o Dorival foi mandado embora, os caras tiveram 5 derrotas seguidas, ganhamos o jogo no levantar a mão pro céu, né, porque a gente não mereceu ganhar não. O próprio Andrei deu uma entrevista falando que foi um jogo diferente, o Vasco demorou a entender o jogo, foi surpreendido, foi diferente dos outros jogos, o Vasco foi dominado completamente em casa. Vocês podem ver a entrevista do André no final do jogo. E aí vem o primeiro grande tropeço, que até aqui tínhamos perdido só o clássico, empatado com o Santos e com o Grêmio. Entendendo? Apesar do Fluminense ser um freguesão, você não pode dizer que é uma zebraça perder um clássico, né? Não é normal perder para o Fluminense, mas é um resultado aceitável, vamos colocar assim. Mas aí
tem um jogo com o Atlético Goianiense em São Januário. Aí começa os problemas. O Ramon poupa o Benítez e o Andrei se machuca. Aí, filho, sem Andrei e sem o Benítez, não tem cano que dê jeito. Inclusive, uma estatística legal, trouxe para vocês semana passada. Essa semana, aliás. Todas as vezes que Martim Benítez e Andrei estiveram em campo, o Vasco não perdeu. Tinha sido 7 vitórias e 2 empates até o jogo com o Botafogo. O Andrei voltou, o Vasco não ganhou, mas também não perdeu. Até aqui, então, são 7 vitórias e agora 3 empates. 10 jogos com os dois em campos e a gente não perdeu. E curiosamente, olha só, o Benítez foi poupado contra o Atlético Goianiense, a gente perdeu. E o Andrei saiu machucado no segundo tempo, bem no comecinho. No segundo tempo quase todo ele não joga. O próximo jogo é o jogo com o Botafogo. A gente ganha no 3-2 maluco e de novo, ó, o time tomou 2 gols do Santos, tomou 2 gols do Atlético Goianiense e ganha do Botafogo, mas tomou 2 gols, beleza? A gente até então só tinha tomado 2 gols em 5 jogos. Em 4 jogos aqui já tomou 6. Só não tomou gol no jogo do Atlético Paranaense porque o Fernando Miguel fez ótimas defesas. E o Atlético Paranaense estava com uma pontaria ruim, porque produção ofensiva o time do Vasco deu para o Atlético Paranaense. E aí naquele jogo bailarino, 3-2, ganhamos, e aí o Ramon poupa novamente o time, e a gente perde para o Curitiba de 1-0 com aquele pênalti cabaço do Pikachu. Coincidentemente, contra o Curitiba, contra o Botafogo, contra o Atlético Goianiense, o Andrei não esteve em campo, assim como o primeiro jogo da Copa do Brasil com o Botafogo, que também o Vasco perdeu por 1-0. Então, nesse corte de 5 jogos do Brasileiro, a gente fez 7 gols. No primeiro corte de 5 a gente tinha feito 8. Então o ataque está mais ou menos dentro da normalidade. Mas a defesa que tomava 2 gols começou a tomar 7. Aí a parada ficou complicada. Ou seja, o Vasco, para ganhar um jogo, ele tinha que fazer no mínimo 1 gol para poder pelo menos empatar, para não perder, porque o Vasco passou a tomar gols em todos os jogos, só não tomou gol contra o Furacão, mas como tomou 2 gols em mais de uma partida, né? O Vasco tomou 7 gols em 5 jogos, então a média dá mais de 1 gol por partida. O time, para ganhar um jogo, tem que fazer no mínimo 2 gols. E olha os resultados. Contra o Santos, a gente fez 2 gols para só empatar. Contra o Atlético Goianiense, a gente fez 1 gol, mas perdeu. Para ganhar do Botafogo, teve que fazer 3, se faz 2, empatava com o Santos. E o Fernando Miguel fez um milagre, bem, diga-se de passagem, a gente poderia ter empatado o jogo aqui, ter sido um 3-3. E contra o Curitiba, passamos em branco e tomamos 1 gol. Então o time que nesse momento tem a 5ª melhor defesa do campeonato, que não é um número ruim, mas ainda muito em função do primeiro corte, porque só tinha tomado 2 gols nos 5 primeiros jogos. O Vasco começou a tomar muito gol e a produção ofensiva começou a diminuir, tanto que nos 3 últimos jogos, os 2 jogos com o Botafogo a gente passou em branco e o jogo, agora o jogo do Curitiba também passamos em branco. O Vasco nos últimos 3 jogos não fez nenhum gol. E quem também não fez gol? O Cano. E se você olhar os jogos aqui que a gente perdeu, o Cano passou em branco. O Vasco depende muito do Germancano. E o Germancano, para funcionar, precisa do Benítez. E o Benítez precisa do Andrei. Quando os dois estão em campo, o Vasco não perde. Quando o Andrei e o Benítez estão bem, o Cano faz os gols. A maior parte dos gols do Cano ou foi passe do Andrei ou foi passe do Benítez. Pode olhar. Gol do Atlético Paranaense, passe do Benítez. O gol lá no Ceará, passe do Andrei. O gol contra o São Paulo, passe do Andrei. Um dos gols contra o Botafogo, cruza, ele cabeceia, o goleiro espalma no rebote, ele empurra, passe do Benítez. A maioria dos gols do Germancano é em jogadas assim, ou Andrei ou Benítez, na grande maioria das vezes. Então a gente teve um período longo sem os dois em campo, né? Ou às vezes o Benítez poupado e o Andrei ficou um período machucado. E o Vasco começou a tomar muito gol. Quem está fora da zaga? Leandro Castan. Nas 5 primeiras rodadas, a gente só tinha tomado 2 gols. 3 jogos que o Castan ficou fora, a gente tomou 5 gols. Olha que bizarro. Pô, Dieguinho, mas ele voltou contra o Botafogo, nós tomamos 2. Foi um jogo diferente. Porque se você olhar, tirar o jogo do Botafogo, ele foi poupado de novo contra o Curitiba, então não conta. E os 2 jogos com o Botafogo, o time só tomou 1 gol. Então você vê, provado em números,
que o time do Vasco depende demais do Castan na zaga. Por mais que o Ricardo Graça e o Andrei estejam bem, o rendimento da zaga do Vasco com um dos dois, com o Castan, é um. O Miranda jogou muito bem, mas quando joga com o Marcelo Alves, ainda assim toma muito gol. O grande diferencial da zaga, de novo, o Miranda e o Graça estão bem, mas o cara que dá a segurança mesmo, faz o número de gol sofrido ir para baixo, é o Leandro Castan. Então a gente depende demais do Leandro Castan na zaga, do Andrei e do Benítez no meio campo, e na frente do Germancano. Esses 4 jogadores, quando eles estão bem, o Castan segura atrás, o Andrei e o Benítez criam, o Cano faz os gols. Algum desses lados aqui deu merda, se o Andrei e o Benítez criam, o Cano faz um gol e a zaga o Castan não tá tomando 2, a gente perde. E o Germancano, senhores, é o segundo jogador que mais atuou na temporada, 25 partidas. O único jogador que atuou mais que ele na temporada foi o Fernando Miguel. O Germancano já tem 32 anos de idade. Ele não vai aguentar essa maratona toda de jogos. Ele mal é substituído. E quando é substituído, a galera ainda reclama que a esperança de gol é ele. Entendeu? Mas o cara tem que fazer um rodízio jogando quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Não vai dar. E o problema é, sai o Germancano e entra o Ribamar. O Ribamar tem 19 jogos na temporada e 2 gols. O Ribamar, desde que ele chegou no Vasco, a média dele é 1 gol a cada 10 jogos. O Vasco teve 10 jogos no Brasileiro. A gente teria, se o Ribamar fosse o nosso centroavante, 1 gol marcado. Tira todos os gols que o Cano fez e bota 1 gol do Ribamar. Qual seria a pontuação do Vasco? Era time de zona de rebaixamento. E aí é que tiver a limitação do elenco. O Castan sai, o time toma muito gol. O Andrei sai do time, ainda que com o Benítez em campo, o Vasco produz pouco. Se o Benítez sai, piora, porque o Andrei começa a jogada para o Benítez, mas o Benítez faz a jogada final. Aí o Cano não faz os gols. É um elo, é Castan, Andrei, Benítez e Cano. A gente precisa demais desses 4 jogadores. E aí, para finalizar, já falei muito disso no vídeo anterior, depois vocês dão uma olhada lá, ramonismo não, teimosismo. Para consertar isso, o Ramon tem que mexer no time. Tem que mexer no time. O esquema tático não está dando certo. A gente não jogou bem o corte inteiro do Brasileiro. O Vasco era um time efetivo. E quais são as grandes carências desse time? O meio-campo produz muito pouco. O time produz pouco para o Cano finalizar. E por outro lado, o Cano joga muito sozinho. Então a gente está precisando o quê? De uma companhia para o Cano e de mais alguém para ajudar o Benítez e o Andrei para criar no meio-campo. Logo, você tira um atacante do time, não joga mais com 3 atacantes e você ajuda ali o meio-campo com mais uma peça. Bota mais um jogador para poder ajudar o Andrei e o Benítez na criação. Inclusive, com mais um homem no meio-campo, esse time pode povoar mais o gol e ajudar a zaga a tomar menos gols. Que a gente vinha muito bem nos primeiros jogos, alguns até com sorte, os caras perdendo gol, o Fernando Miguel inspirado e tal, mas agora não tá funcionando muito não. Os caras estão vindo e estão começando a fazer os gols. Então, essa formação de 3 atacantes não dá. Acho que tem um motivo aqui. Não concordo, tá? O Felipe Bastos tem que ir pro banco. Mas talvez na cabeça do Ramon, vou colocar para vocês na tela, o Vasco no ano inteiro, só 8 jogadores fizeram gol. Na temporada inteira, só 8 jogadores fizeram gol. E 2 gols foi feito pelo Erle, que é zagueiro, foi num único jogo, ele nem no banco às vezes fica, é uma peça descartada do elenco. Se você tirar o Erle, que é uma peça que não é utilizada mais, o Vasco teria 7 jogadores apenas no ano inteiro que teriam feito gol. Nem o time, nem o 11 fez gol. Aí fica difícil. E outra, mesmo quem fez gols, foram gols pingados, 1 gol. O único jogador que fez 2 gols no time foi o Erle nesse jogo que eu comentei contra a Portuguesa, que a gente ganhou de 3-2, e o Andrei que fez 2 gols. E fora ele, né, tem um cara aí que marcou 4 gols, Felipe Bastos. Talvez na cabeça do Ramon, ele fala, cara, meu time tem dificuldade de fazer gol. Só o Cano faz gol. O Andrei faz os golzinhos dele, mas joga lá atrás. A chance do Andrei fazer um gol é pequena. É um chute de fora da área, porque o Andrei joga lá atrás
Então, talvez na cabeça dele, não estou defendendo, o Felipe Bastos tem que ir pro banco, ponto. Mas talvez ele fale, cara, ele é o único jogador que além do Cano me entrega gol. Eu vou tirar o cara do time e quem vai me fazer gol? A gente já vive uma Cano independência. Se o Cano não faz gol, ninguém faz. O único jogador que faz uns golzinhos de vez em quando, e o gol dele sumiu também, diga-se de passagem, é o Felipe Bastos. Então, talvez na cabeça do Ramon, a insistência com o Bastos era para ter mais um jogador que faz gols. Mas enfim, o Thales tem que jogar dentro da área ali próximo do Cano para dar companhia da tabela para ele não ficar tão sozinho. O Thales não rende bem espetado na ponta e aí mais um jogador para auxiliar no meio. E depois o vídeo já tá longo, tá com 20 minutos. Vocês fazem o seguinte, dá uma olhada no YouTube, bota aí Thales Magno gols no Vasco. Todos os gols do Thales Magno foram gols de dentro da área. O rebote foi o gol que ele fez contra o Botafogo e o gol foi anulado, bem anulado, diga-se de passagem. O gol que ele fez contra o Fluminense, no 2-1 que a gente perde, foi de dentro da área, rebote, ou seja, ele sabe pegar rebote, sabe se colocar dentro da área. O gol contra o São Paulo no Brasileiro do ano passado é um escanteio, cruza, alguém ajeita a bola, ele domina e bate no canto e faz o gol. Quando não, ele raspa algumas bolas. O gol que o Cano faz contra o São Paulo, o primeiro gol, o gol do 1-0, é um escanteio que o Benítez bate, ele ganha na cabeça, a bola sobra para o Cano fazer o gol. E o gol contra o Atlético, contra a Chapecoense ano passado, que ele vem arrastando e chuta da entrada da área, ou bem dentro da área, faz um gol bonito. Ele vem pelo meio, ele não vem aberto pela ponta driblando, ele vem pela faixa central. Então tá nítido que o Thales rende mais dentro do gol. Inclusive na seleção sub-20, o Thales jogava de camisa 9 no começo, depois começaram a botar ele aberto para jogar com a 11, né? Porque ele começou a jogar de segundo atacante no Vasco. Mas na própria copinha, que o Vasco foi vice-campeão pro São Paulo, ele era reserva, ele entrava no segundo tempo no lugar do Thiago Reis para jogar de centroavante, beleza? Então é isso, rapaziada, me despeço por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha análise e mais tarde o Dieguinho volta aí com notícia, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família e a qualquer momento Dieguinho volta, Vasco, tamo junto.